2, 1. Hello everyone, this is teacher Fabi Montanari and welcome to our Countdown Room. Vou te ajudar a destravar seu speaking para você finalmente dominar o inglês. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula, a Countdown Room, e hoje a gente vai falar um pouco sobre inglês em séries de televisão. Se vocês gostam também, assim como eu, a gente vai falar hoje sobre um episódio, alguns trechos de um episódio de Suits. Vocês gostam de Suits? Então vamos lá. Aproveita e manda para alguém que você sabe que é fã, tá? Antes de eu continuar, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like nesse vídeo, fazer seus comentários, participa com a gente, me fala que outras séries ou que músicas que você gostaria de ter aqui, que a gente se aprofundasse no que está sendo dito para a gente poder te ajudar e ensinar inglês. Eu acho que aprender inglês com músicas, com séries, é um caminho muito gostoso, né? Não é o único caminho, é um caminho, mas é um caminho muito gostoso. Complementado às aulas regulares, eu acho que isso ajuda demais a gente a consolidar o conhecimento. Porque eu quero compartilhar com vocês, eu não sei se vocês sabem dessa estatística, até antes de eu entrar no assunto Suits em si, eu não sei se vocês sabem, mas existe um estudo que diz que para a gente aprender ativamente uma palavra, e existe aquela diferença entre vocabulário ativo e vocabulário passivo, já falei aqui em algumas aulas, a gente primeiro, antes desse vocabulário se tornar ativo pra gente, ou seja, na ponta da língua, a ponto de eu poder falar quando eu preciso ter contato com essa palavra, com essa expressão, pelo menos 25 vezes. Então, isso é um ponto muito importante para você. Se você está estudando, você já viu as palavras, por isso que o hábito de revisar o que você anotou, o que você estudou é tão importante. Porque com essa revisão você vai ter contato com a palavra. Você vai ver uma vez, você vai ver 2 vezes, você vai ver 3 vezes, até que a hora que ela realmente fica na ponta da língua. Sabe aquela sensação, tipo, eu já vi essa palavra, mas na hora que você precisa ela não vem. Talvez esteja faltando esse processo de revisão para você ampliar isso daí. Então, quando a gente vai fazer uma revisão aqui agora de alguns episódios, de alguns trechos de Suits, é bom para você revisar. Das duas, uma você já viu e talvez não esteja consolidado ainda, ou você talvez não tenha visto ainda, vai ser o seu primeiro contato, e aí você vai fazer alguns exercícios que eu proponho para vocês, para que de fato depois esse vocabulário se torne parte do seu vocabulário ativo, que é assim que a gente avança de nível, é assim que a gente caminha para fluência, é assim que a gente caminha para nossa independência no falar inglês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, Suits. Como que a expressão, né? Como se escreve? Ele tem um i aí no meio, né? Suits. Só que a gente não pronuncia, a gente pronuncia Suits. Não é sweet. Sweet é doce. Aqui a gente deve falar Suits. É isso que a gente vai falar, ok? Então, Suits. Não pronunciem o i. O que são Suits? São ternos, tá? Como os homens, né? Os advogados, eles estão sempre de terno. É o nome da série aí, Suits. Primeira parte aqui que eu separei, eu vou dar os prints. Eu dei os prints aqui na tela para vocês saberem. Vocês podem ir lá assistir depois o episódio completo. Eu me baseei para preparar essas aulas para vocês, essa aula aqui para vocês, no episódio 3 da temporada 3, tá? T3 S3. Então, se vocês quiserem depois assistir todos esses trechos, vocês podem ir lá buscar isso daí. Primeira coisa, ele fala aqui, ó, nesse print aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ele fala, I've assigned it to another attorney. Attorney. Attorney é advogado. Mas aí você vai me perguntar, mas teacher e lawyer, não é advogado também? Também. Existe só uma diferença que o attorney, ele é o advogado que pode ir pra corte. O lawyer, ele pode fazer a parte escrita e tudo, mas o que vai na corte nos Estados Unidos, tá? Ele é o attorney. Eu não sei explicar em detalhes as diferenças entre o sistema jurídico americano e o sistema jurídico brasileiro. Não é minha especialidade, mas o termo, a diferença da expressão vem daí, tá? Então, atentem-se aí se você pode usar as duas palavras attorney e lawyer, right? Repeat. Lawyer. Lawyer. Vem de law, tá? Que é lei. Então, lawyer, law. O ER aí, a presença do ER, vamos fazer um pouquinho, uma pausa para a gramática. O ER, ele é da questão de você atribuir a profissão, a ocupação. Então, law, né? Então, quem se ocupa dessa atividade é o lawyer. Da mesma maneira que a gente tem o teacher, a gente tem o painter, e a gente tem o actor.
Apesar do actor ser terminado com OR, se você já fez essa lição de jobs, de profissões no seu livro, no seu módulo, você já deve ter visto que as profissões, as ocupações, elas terminam com ER ou OR. E aqui um parêntese muito importante, porque a gente precisa entender a formação de palavras, word formation. É algo que eu gosto de trabalhar muito. Word formation. Então, os prefixos e sufixos, como que eles interagem ali com a raiz da palavra e como a partir daí você consegue ampliar muito o seu vocabulário com raízes, com prefixos e sufixos aliados, né, somados a raiz da palavra. A gente pode depois fazer uma aula só sobre isso. Se vocês quiserem, deixa seus comentários. Teacher, eu quero uma aula de prefixos e sufixos de word formation, que eu vou preparar uma aula para vocês. Mas vamos lá. Voltando aqui no attorney e lawyer, nem todas as ocupações terminam com ER ou OR, mas é fato que muitas palavras que terminam com ER e OR são jobs, ok? E occupations. Próxima expressão que a gente vai ver aqui. Nesse print aqui, ó, vai aparecer aqui pra vocês. Aqui ela tá falando, I'm surprised you can afford this place. You can afford. You can afford. Repeat, you can afford. Afford é ser capaz de pagar. É quando você tem condições financeiras para tal. Então ele tá aí, né, ele fala pro Cameron, né, depois vocês vão entender dentro do episódio aí que eles não são necessariamente amigos, e ele fala, Cameron, eu fico surpreso que você consiga pagar um lugar como este, né, ele está num restaurante caro ali, a cena é essa, e ele fala assim, Cameron, I'm surprised you can afford this place. Mas a expressão can afford é muito bacana de ser usada, tá? Então se você não conhece ainda, anota aí na sua listinha de palavras que você vai aprender, e você coloca aí can afford, ou se for o negativo, can't afford. What can you afford? For example, you can afford a new jacket. Okay, you can afford a new jacket, but can you afford a new car? Você consegue pagar um novo carro this month or this year, tá? Então, uma expressão que você pode usar é isso daí. I can afford a new jacket, a new pair of sneakers, but I can't afford a new car now. Ok? Essa primeira é uma expressão que você pode colocar. Escreve o seu exemplo aí. What can you afford and what can't you afford? Right? Escreve pra mim. Next, na sequência aí dessa cena no restaurante, o Cameron, ele fala, Ava Hassington, you are under arrest. You are under arrest. Então, under arrest, você está presa. To be under arrest, estar preso. No sentido passivo. Por quê? A gente pode usar a palavra arrest para falar prender. Aí é o ativo, é o verbo, to arrest. Então, é prender. Então, the police arrested the man. A polícia prendeu o homem. Mas, se for falar a polícia vai comunicar para aquela pessoa que está sendo presa, fala assim, you're under arrest. Aí, na sequência, continua a conversa, né? You're under arrest. Aí vem, on what charge? On what charge? Sob que alegação, tá? Charge nesse sentido. Charge pode ser um monte de coisa. Ele pode ser no sentido de cobrar, tá? I have to charge you, eu tenho que te cobrar no sentido monetário mesmo. E on what charge? Charge, nesse caso, é a alegação. Sobre que alegação? Por qual motivo? She's under arrest, ok? Então, é essa a expressão, on what charge? Aí, a gente vem aqui depois, ó, na sequência aí já corta pra cena entre o Cameron e o Harvey. E aí o Cameron fala, she's admitted to bribing a foreign official. Bribing, vem de bribe, que é subornar, pagar um suborno. Vem de bribery, tá? Bribery também é outra palavra derivada disso, que é o suborno em si. Mas bribe é o ato, bribing, né? É o ato de subornar um oficial estrangeiro. Então, vem essa palavra aí, bribe. Right? E bribery. Bribery. Aí, tem uma cena, sai desse contexto aí principal jurídico aí, é uma cena secundária ali que sempre acontece entre a Donna e o Mike, que ela é a secretária do Harvey, né, do escritório ali onde eles trabalham, e ela tem umas pitadas de ironia ali, pra quem não conhece a personagem, e ela usa uma palavra, eu só ressaltei aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, o print dessa cena. Eu só ressaltei isso porque eu gostei da palavra, eu acho que a palavra
vem naquela questão do word formation, né? Que é a formação de palavras, e aqui é o foreseeable future, tá? Aqui, ó, foreseeable future. Vamos lá, vamos fazer o word formation. O que a gente tem aí? O able, o finalzinho da palavra, tá? Able. Able é ser capaz de, então é ter a capacidade. Foresee é prever, é ver na frente. Tudo que é for é ver na frente. Então, foresee é prever. E foreseeable é ter a capacidade de prever o futuro previsível. Ok? For the foreseeable future. Para o futuro previsível. Para o futuro que eu consigo já ver. Right? A Donna fala isso. Também outras palavras, ó, dentro dessa word formation, a gente vai falar de forecast. A gente tem forecast. Fazer a previsão de gastos, né? Previsão dos números da empresa, to forecast. E também vem forehead, outra palavra que tem uso for, que é testa, forehead, né? Ela vem na frente da cabeça, então forehead. Então, essa é a origem desse prefixo aí na palavra for, tá? Esse for com essa escrita. Aí, cortando já, adiantando um pouquinho a cena, alguns segundos aí se passam, aí tem já uma cena entre o Harvey e a Jessica, que é a dona do escritório lá, principal. E ela fala, he played us, ele brincou com a gente, ele enganou a gente nesse sentido, tá? Porque play é um verbo, né, que a gente geralmente usa para jogos, brincadeiras e instrumentos musicais, né? To play chess, to play soccer, né? Esportes também, play the guitar. Então, a gente tem o play nesse sentido, que é bem usual, mas aqui ela usou no sentido de ele nos enganou, ele brincou com a gente. E aí vem na sequência, he slid that guilty plea right by. Ele apresentou essa declaração, plea é um termo jurídico, tá? Plea. Guilty plea é uma declaração de culpa imediatamente, right by, imediatamente, de imediato. Então, he slid that guilty plea right by. E o slid, teacher, o que é esse slid? Ele é o passado do verbo slide. Slide é escorregador, escorregar, semelhante a slip, tá? Mas slide, escorregador, no parquinho de criança você tem o slide, e aí você pode usar esse termo também. Nesse sentido, he slid that guilty plea right by, ele escorregou, tipo, no sentido de ele apresentou essa declaração de culpa imediatamente, dentro do contexto aí que ele tá usando. Aqui a gente tem, na sequência aqui desse diálogo, né, entre a Jessica e o Harvey, aparece a frase, ela fala assim, the question is, what is being done? Being. Eu selecionei essa frase também pela construção dela, pela construção gramatical. Então a gente tem aqui, what is being done? Aqui, ó, apareceu aqui, tá? What is being done? A gente sempre vê o verbo to be como ele auxiliar, né? Como um auxiliar. What are you doing? What are you doing? Então aqui, what is being done? Então ele recebeu o ing como um verbo no gerúndio pela construção. O que está sendo feito. Então, é que para nós o verbo to be ele é ser ou estar. Então, na tradução, a gente não se liga que é o mesmo verbo. Mas em inglês, como é o mesmo verbo, a gente usa what is being done. Ele aparece duas vezes, tá bom? Na sequência aí, no próximo diálogo, né, ela coloca aqui, ó, nessa parte aqui ó, que vocês vão ver. Now, what are we on the prep for Ava's bail hearing? Então, vamos lá. Primeira coisa, bail é fiança, tá? O ato de pagar fiança ou a fiança em si. Hearing é a audiência, é o ato de ouvir, né? No termo jurídico a gente usa audiência. Então, ela fala, né? A Jessica fala, now, what are we on the prep? Onde estamos nós na preparação para a audiência de fiança da Ava? Né? Então, bail hearing, bail, right? Repeat, bail. Aí vem, já corta pro tribunal, né? Já a cena seguinte, essa daqui, ó. O advogado de acusação, né? Que é o Cameron, ele já fala, your honor, your honor. Honor é honra, mas no termo jurídico aqui, nesse termo que está sendo usado, no sentido de se dirigir ao juiz. Então, como a gente se dirige ao juiz? Your honor, tá? Então, se eventualmente você precisar se dirigir a um juiz nos Estados Unidos, você vai falar your honor. E ele fala, this is cold-blooded murder.
Murder é assassinato, mas quando há a intenção, tá? Houve a intenção do ato, então é murder. Se for um assassinato, um homicídio sem a intenção de cometer tal ato, aí ele vem manslaughter. Não aparece aqui nesse diálogo, tá? A acusação é justamente que ele fala cold-blooded murder, é assassinato a sangue frio, e só que às vezes aparece manslaughter, quando não há intenção do crime. Um crime, né, um atenuante porque não houve a intenção. Então manslaughter, aqui ó, manslaughter, tá? Assim que se escreve. Repeat, manslaughter, right? Next. Aí vem aqui ó, prosecution moves that bail be denied. Então a persecution é a acusação, né? Prosecute, o verbo prosecute, é no sentido de processar. Em português isso é comumente confundido, até para alunos dessa área jurídica mesmo, por conta disso. A gente fala de processar, só que no inglês a gente tem, juridicamente, é o prosecute, não é process, tá? O process é no sentido de processar um alimento, de ter um processo ordenado de gestão, nesse sentido. No sentido jurídico, prosecute, ok? Repeat, prosecute. E aí a gente tem o prosecutor, lembra que eu falei do word formation, dos sufixos OR e ER para ocupação? Então o ato de prosecute, a gente tem o prosecutor, tá? Prosecutor. E prosecution é a acusação. É quem acusa, quem faz isso dentro da corte. E por último, nós vamos ter last but not least. I love this expression. Last but not least, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui, ó, na mesma sequência ali, she's got a business to run. She's got a business to run. É que o Harvey, ele tá defendendo a cliente dele, que ela pode ser liberada mediante o pagamento de fiança, porque she's got a business to run. She's got. A gente já falou disso em outro vídeo, é no sentido de ela tem, tá? She has, mas tem a variação de have got. A gente tem have e have got. Mesma coisa, tá? Então, she's got. Ela tem a business, um negócio to run. Teacher, o que é to run? É correr? Não, não é correr. Pode ser também. No sentido de negócios, to run a business é no sentido de administrar um negócio. Então, she's got a business to run. Ela tem um negócio para administrar. Não é só corrida nesse sentido, tá? Essas foram algumas das expressões que eu peguei nesse episódio. Eu não sei se vocês identificarem outras, se vocês tiverem dúvidas de outras expressões que tenham aparecido aí, compartilhem com a gente, compartilhem esse vídeo, não deixem de se inscrever, sigam a gente nas nossas redes sociais e daqui a alguns dias tem mais um novo vídeo aqui no canal para falar de outras séries que vocês escolheram, tá bom? Um beijo, até a próxima!